Tema de hoje: a palavra de Deus através de sonhos e visões. E eu coloco um outro título junto com esse: pare de pensar pequeno. Me ajuda? Fala essa segunda frase junto comigo. Pare de pensar pequeno. Fala alto agora para você acreditar que é para você mesmo que você está falando. Pare de pensar pequeno. Precisamos renovar nossa mente. Nosso Deus, Ele é um Deus de milagre. E milagre, o que eu chamo de milagre? Eu chamo de milagre toda a interferência de Deus na história. Eu acredito que Deus é Deus e Deus pode fazer o que Ele quiser. Deus interfere na história porque Ele é Deus. Tem gente que fala, não, eu não acredito em milagre. Deus não está nem aí se você acredita ou não acredita. Ele interfere, ponto final, porque Deus é Deus. Aliás, tem gente que fala, mas como é que pode Deus interferir? Quem és tu, ó homem, para questionar o teu Deus? Para, meu querido. Deus é Deus e Deus interfere na história. Deus é um Deus de milagres. Aliás, a igreja toda está em torno de milagres. Quando você lê a Bíblia, você vê muitos milagres, muitas interferências de Deus na história. Coisa que Deus pega, chega e faz. A vida de Jesus, a obra de Jesus, foi toda cheia de milagres. O nascimento de Jesus foi um milagre. A ressurreição de Jesus foi o maior dos milagres. O surgimento da igreja foi um milagre. O Pentecostes, quando desceu o Espírito Santo sobre a igreja, isso foi um milagre. Vamos trazer para os nossos dias? Tua salvação é um milagre. Cada resposta de oração sua é um milagre. Como assim? Você olha para algo invisível e de repente o que acontece é um milagre. É uma interferência de Deus na história. Deus interfere. Não dá para separar a igreja e a nossa fé da existência dos milagres. Tua vida é um milagre. Tem gente aqui que já viu a morte face a face. Tem gente aqui que pensou, vou morrer. No domingo passado, um senhor chegou aqui na nossa comunidade, era visitante pela primeira vez. Ele veio desesperado, coração despedaçado. Minha esposa está no hospital, o médico não dá garantia alguma. Eu estou completamente inseguro, não quero perder a minha esposa. Esteve aqui com os irmãos oraram com ele aqui no culto. Ao longo da semana ele recebeu comunicados de alguns irmãos aqui na nossa comunidade, que eram visitantes, oraram com eles. Hoje, domingo pela manhã, não era só ele que estava aqui, não, a esposa estava aqui no culto domingo de manhã. Deus é um Deus de milagre, gente. Deus faz essas coisas doidas que a gente não entende. Deus responde orações. Você já passou por situação, sabe aquela situação que você fala, agora vai para o céu. Sabe aquela situação? Eu costumo dizer assim, hashtag partiu. Você fala, já foi, não vai ter jeito, mas não foi. Não foi, você está aqui. Minha pergunta, por que você está vivo? Por que Deus te deixou vivo? Porque o céu é melhor. Levar para o céu é uma maravilha. O céu é uma coisa espetacular que foge ao nosso entendimento do que seja o céu para nós. Mas por que Deus deixou você vivo? É porque Deus ainda tem história para escrever através da tua vida. É porque Deus ainda tem planos para a tua vida que não se cumpriram. Ele fala, fica aí mais um pouquinho que eu tenho mais coisa com você aí. Então, é para isso que você está vivo. Você está vivo para acontecer. Você está vivo para realizar. Você está vivo para produzir. Você está vivo para fazer as coisas aqui na terra. Nossa vida aqui é curta, então vamos aguçar esse tempo das coisas que precisamos realizar aqui. Agora, eu falei aqui que Deus faz milagres porque Ele quer fazer, porque Ele é soberano, tudo está debaixo do seu poder. Só que o próprio Deus estabeleceu uma norma que tem a ver com sua própria palavra. Então Deus, Ele não desrespeita a sua própria palavra. Então há entenda a minha expressão, alguns limites que o próprio Deus colocou. Por exemplo, Deus deu a você algo chamado livre-arbítrio. Uma coisa assim, Deus falou, você decide algumas coisas da sua própria vida. E isso que Deus deu para você, Ele não tira. Portanto, Deus pode ter um plano fantástico na minha vida, mas há algo que eu posso fazer que impeça esse plano. Isso sabe como é que se chama?
incredulidade. Deus te dá a liberdade de não acreditar e barrar todo o plano dele para a tua vida. Em Marcos capítulo 6, de 1 a 6, conta a história de quando Jesus foi até Nazaré, cidade onde ele cresceu, e quando ele esteve lá, as pessoas não acreditavam que ele poderia fazer milagres, e uma das coisas que diz ali no texto que me chama a atenção, diz que ele não pôde fazer ali nenhum milagre. Não diz que ele não quis, diz que ele não pôde. Mais adiante diz que ele admirou-se da incredulidade deles. Bom, se eu sei por esse texto da Bíblia Sagrada que a incredulidade barra esta ação de Deus na minha vida pessoal, ora, então eu quero tratar com isso na minha vida. Eu não quero incredulidade na minha vida. Eu quero fé na minha vida. Eu quero desenvolver a minha fé. Eu quero aquecer a minha fé. Eu quero despertar a minha fé para experimentar algo maior de Deus na minha vida. Eu quero que quando Deus olhe para mim, Ele veja um coração cheio de fé por Ele. Eu quero que Deus encontre fé no meu coração para a gente fazer conexão. Porque é isso que acontece. A fé é o que dá essa conexão entre céus e a terra. Estudamos isso aqui no domingo passado. Deus tem algo para vocês, está nas regiões celestiais, como diz em Efésios capítulo 1, versículo 3. Mas como é que eu trago à realidade aquilo que já existe neste mundo espiritual para o mundo físico onde nós vivemos? O que faz essa ligação é a fé. A hora que Deus encontra fé no meu coração, faz essa ligação e as coisas acontecem aqui conosco por causa desta ação da sua fé, seja de que tamanho for a sua fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você quer ser uma pessoa que agrada a Deus, quer ser uma pessoa que anda com Deus, o texto diz, é impossível se você andar sem fé. Continuando aqui, pois quem dele se aproxima precisa, eu vejo duas coisas aqui. 1, crer que ele existe. 2, que recompensa aqueles que o buscam. Crê que Deus existe. Quando você vai orar, crê, Ele existe. 2, crê que Ele também recompensa as pessoas que o buscam. Então, essa é a fé. Agora, você tem essa fé? Você tem. Primeiro porque a Bíblia diz que Deus te deu uma medida de fé. Estudamos isso aqui no domingo passado. Eu, você, a pessoa do teu lado, outras pessoas, os grandes homens de fé da Bíblia, todas as pessoas começaram com a mesma medida de fé. Por que uns então têm uma fé mais desenvolvida do que outra? Porque desenvolveram. Porque exercitaram. Se você exercitar a sua fé vai crescer da mesma maneira como qualquer outra pessoa cheia de fé que você admira. Então você precisa usar a fé que você tem. Você precisa usar, você já tem essa fé. Uma prova que você tem fé: você saiu da tua casa, você veio para cá. Você sabia que nós iríamos falar sobre Deus nesse lugar. Portanto, fé, lembra aqui? Creia que Ele existe. Você crê que Ele existe. Tanto que você veio para cá. Se você não acreditar, você não viria. Então você tem fé. Quando você veio para cá, há uma expectativa no seu coração de algo. A expectativa de ter uma experiência com Deus. A nossa experiência, quando a gente vai para qualquer culto, qualquer igreja, qualquer lugar, a gente espera o quê? Que Deus fale conosco. Portanto, note a sua fé. Você tem. Você tem. Você pode dizer, não, mas ela é muito pequena, mas não é aqui o tamanho que nós estamos vendo da fé agora. Estou dizendo que você tem. A fé que você tem, a fé que eu tenho, veja bem, a fé não vai mover a Deus. Muita gente fala, a fé move a Deus. Não, a fé não move a Deus, porque se alguma coisa move a Deus, então essa coisa é que é Deus, né? Porque se ela move a Deus, então ela é superior. Não. Deus não muda. Deus não muda. A fé muda você. A fé faz com que eu esteja na posição certa de fazer conexão com meu Deus e ter uma experiência com meu Deus. A fé muda a minha vida. Por isso eu preciso de fé. Não é Deus que precisa de fé, sou eu que preciso. É você que precisa de fé. Então, Deus é um Deus de fé. E nós estudamos aqui no domingo passado algo que a fé que você tem veio de Deus. Foi Deus que colocou em você. Ora, se Deus colocou fé em você, entenda bem, essa fé veio de onde? Veio dele. Deus pegou uma parte dele, da natureza dele, e colocou dentro de você. Para mim isso é fantástico saber de que eu tenho dentro de mim uma parte da natureza divina.
Aliás, em 2 Pedro fala isso, que nós somos coparticipantes da natureza divina. Há algo divino dentro de você. Deus colocou uma medida de fé dentro de você. Então, essa medida de fé que você tem, esse início de fé, esse pedacinho de fé que você tem, você precisa usá-lo. Deus usou a fé. Deus usou a fé para criar o universo. Deus usou a fé quando Ele disse, as coisas aconteceram. Então Ele te ensina como fazer também. Coloca a tua fé em prática. Deus, Ele usa a fé plantando e colhendo. Ele lança algo, recebe depois. Da mesma forma, você também deve fazer da mesma maneira. A sua fé é como uma pequena semente. Aliás, o próprio Jesus chega a dizer, a fé é semelhante a um grão de mostarda. O que é um grão de mostarda? Uma semente. É uma semente. E essa semente, ela vai produzir algo. A sua fé é uma semente tão poderosa, mas tão poderosa, que o que falta em você é começar a enxergar o poder que tem nessa fé que você tem. Se eu tivesse uma semente aqui na minha mão, e dissesse, o que eu tenho aqui? Você diria, uma semente. Eu falaria, não, eu estou vendo uma árvore aqui. Porque essa semente é uma árvore em potencial. Então, o que eu tenho aqui? Você diria, uma árvore. Eu falei, não, uma árvore cheia de fruto. Tá, uma árvore cheia de fruto. Não, mais, uma árvore cheia de fruto, cada fruto tem uma semente. E cada uma daquelas sementes pode virar mais uma árvore. Então, eu tenho uma floresta na minha mão, apenas com uma semente. Quando nós usamos a nossa fé ela é semente, a gente não consegue imaginar o quão longe vai o resultado desta fé que a gente planta. Ontem era sábado, eu ia num churrasco à tarde, aniversário do meu irmão, tudo mais, só que deu fome antes. Como é que você vai para o churrasco e come, né? Então tinha só que dar aquela forrada no estômago, olhei ali na fruteira, vi uma coisa que me encanta, um abacate. Me encanta porque quando eu era criança tinha pé de manga, pé de abacate, essas frutas que lembram minha infância, eu como com muito prazer. Meus queridos irmãos que são muito bons de nutrição, me desculpem o que eu vou falar aqui agora, mas eu cortei aquele abacate assim, taquei açúcar dentro assim, ó, aí, que delícia aquele negócio, delícia. Eu digeri. Ele veio para o meu estômago, virou vitaminas, e aquele abacate está pregando para você hoje aqui. Certo? Uma pessoa, muitos anos atrás, pegou uma semente de abacate, aquele caroço, e plantou. Na mente dele, ele estava apenas realizando uma coisa daquele momento, eu quero uma árvore. Talvez tudo que ele queria era uma árvore para sombra, ou quem sabe somente para dar alguns frutos para si. A gente não sabe da história desse abacateiro. Mas o que ele não sabia é que aquele ato dele estaria hoje pregando para você. A semente que ele plantou foi longe. E um detalhe, eu estou hoje liberando isso em forma de palavra para você. Você está recebendo isso com tanta fé no teu coração, aquilo está mexendo com você, que talvez nessa semana você fale com alguém, e falando com essa pessoa, você vai passar algo de Deus para ela, e quem sabe essa pessoa vai ter fé e vai ser liberta de algo, ter uma experiência com Deus. Aquele cara que estava plantando abacateiro não sabia disso. A sua fé é assim, por isso você tem que usá-la. Sua fé é semente. Você planta uma semente, você não imagina o tamanho que ela vai chegar. Há alguns anos atrás, vamos lá, vamos colocar data? Em 1994, eu e mais um bando de louco, não era a torcida do Corinthians não, era um bando de louco que estava junto comigo, nós estávamos debaixo de um pé de manga e oramos juntos, e ali cantamos para Deus, ali no Jardim das Flores, e estávamos acreditando, Deus vai fazer algo na nossa vida que vai abençoar outras vidas. Aquele grupo começou a crescer, em pouco tempo nós éramos 50 pessoas, para nós isso era um crescimento maravilhoso. E a gente imaginou, nós vamos crescer mais ainda, e eu imaginava crescer mais 10, 20 pessoas. E foi muito legal que em pouco tempo, quando nós alugamos um lugar, já estávamos com 100. Maravilha, isso para nós era lotado, era grande, maravilhoso.
nós não imaginaríamos que hoje a gente atingiria, só aqui nos cultos de domingo, 3.500 pessoas. Nós não imaginaríamos que a gente atingiria pela internet, numa só mensagem, mais de 600 mil pessoas, numa só mensagem. Nós não imaginaríamos que semanalmente 35 a 37 mil pessoas têm acesso ao nosso site, aos nossos vídeos e recebem palavra de Deus através dessa comunidade. Não imagina, entenda bem, se eu usasse o máximo da minha fé, eu imaginaria uma igreja com atingindo umas 500 pessoas. 1.000, uau! 35 mil, não. Não. Fé é semente, fé poderosa. Usa a fé que você tem. Usa a fé que você tem. As consequências do uso da tua fé, entenda bem. Você está sendo abençoado hoje aqui? Deus já está falando com você hoje aqui? Deus já está falando com você hoje aqui? Olha a consequência do uso da fé daquelas pessoas lá 20 e poucos anos atrás. O uso da fé daqueles irmãos está atingindo você hoje. Hoje você está comendo do fruto do que algumas pessoas plantaram. Plantaram com uma fé simples, uma fé pequena. Talvez uma fé que a gente nem sentisse, que tem muita gente que pensa que fé é aquele negócio que você sente, que vai. Não, às vezes você não tem sentimento nenhum, porque fé não é sentimento. É outro ramo, é outra esfera a fé. Ela é de outro mundo a fé. Não é do mundo das emoções. Ela é mais profunda do que isso. Meu querido, você pode falar, minha fé é pequena. É pequena, mas é fé. E Deus não depende do tamanho da tua fé, Deus depende do tamanho dele. A fé grande ou pequena é boa para você. Para Deus não faz diferença. Para Deus não faz diferença. Deus não está preso à fé que nós temos, mas quando Ele vê algum sinalzinho de fé na gente, Ele age. A fé ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda. É mais ou menos assim uma Bíblia de letra grande, o pingo no i da Bíblia é mais ou menos o grão de mostarda. Você tem uma ideia. A fé pode ser pequenininha assim, interessa? É fé. É suficiente para mover a montanha que precisa ser movida. É fé. Então usa a fé que você tem. Alguém fala, Anésio, eu estou numa fase da minha vida que eu nem sei mais se eu creio, se eu não creio. Eu estou com uma fé, a gente chama de uma fé titubeante. Ok, isso não é novidade. A Bíblia já falava de pessoas, e há um registro na Bíblia Sagrada que fala de gente que passou pelo que você está passando. Está lá em Marcos, no capítulo 9, de 22 a 24, conta a história de um homem que ele estava desesperado com o filho dele, que ninguém dava jeito, o filho dele está lá endemoniado e ele vai perder o filho às vezes quer se matar, se joga na água, quer se afogar, quer se jogar no fogo, ele não sabe mais o que faz. E aí ele chega e fala para Jesus, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha a resposta de Jesus, se pode? Aí Jesus fala, tudo é possível àquele que crê. Vamos repetir isso junto? Tudo é possível àquele que crê. Note, o homem parecia que não cria. Então, olha a resposta do homem. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quer dizer, creio, mas não creio. Eu creio assim, ó. Eu creio, mas não estou crendo mais nada também. Mas me ajuda. Quando o homem falou assim, eu creio. Mas não sei mais se eu creio. Jesus falou, basta. Por quê? Onde há fumaça, há fogo. Jesus viu a fumacinha no pavio do cara. Sabe aquela velhinha de aniversário que você dá aquele soprão e ela fica ali? Aí o que a gente faz depois, né? Jesus não faz isso com a sua fé que está fumegando. A hora que você parece que a tua fé está apagando, Jesus pega aquela faísquinha e faz dela uma fogueira que vai gerar um milagre na tua vida. A Bíblia mesmo fala isso. Diz isso no texto de Mateus 12, versículo 20, diz assim, ele não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante até que leve a vitória. É isso, meu querido. É isso, meu querido. Deus quer usar a fé que você tem, do tamanho que ela estiver. Deus quer usar. Em Mateus 17, versículo 20, Jesus nos mostra que a fé é tão poderosa, que ele fala, eu te asseguro que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda,
Poderão dizer a este monte, vai daqui para lá, e ele irá, e nada lhe será impossível. Basta esse tamanho de fé. Você fala, minha fé é pequenininha. Deus diz, basta, eu quero que você use essa fé pequenininha. Vai bastar para fazer, é suficiente, para que eu me ligue com você e realize o que eu quero realizar na tua vida. Por diversas vezes que a gente vê nas Escrituras, é que Jesus, ele simplesmente fazia algo, e as pessoas achando, foi a fé de Jesus. Jesus falou, não, foi a sua fé. Vamos ler 3 textos bíblicos rápido. Marcos capítulo 5, conta a história de uma mulher, em que ela foi curada quando tocou em Jesus. Olha o que Jesus disse para ela, mulher, filha, a tua fé te curou. Ali em Marcos capítulo 10, Jesus chega para um cego, e fala para ele, vai, a tua fé te curou. Ali em Lucas 17, Jesus diz a um paralítico, levante-se e vá, a tua fé te curou. É interessante que talvez qualquer uma dessas pessoas ouviram pouco falar de Jesus. O único desses textos que diz de uma pessoa que ouviu um pouco mais de Jesus foi em Marcos 5, que a mulher tinha ouvido falar de Jesus, ficou meditando. Os outros não, talvez ouviram aquela vez. Talvez você esteja falando, Anésio, eu nem sei, eu não sou muito ainda desse caminho, estou entrando agora, ouvi falar de Jesus agora. É suficiente para usar a tua fé e realizar um milagre na tua vida com a tua fé. Não foi a fé de Jesus que os curou, foi a fé deles. Usa a fé que você tem. Põe em prática essas coisas. Eu quero te chamar a atenção disso. Jesus destaca claramente, foi a fé da pessoa que foi usada. Aonde eu devo usar minha fé? Vamos lá, você tem uma necessidade? Qual a necessidade que você tem? Seja lá qual for. Às vezes a nossa necessidade, nós temos 2 tipos de necessidade. A necessidade da crise, e tem um outro tipo de necessidade, que é a necessidade do sonho, do crescimento, de quem está crescendo, de quem está bem. Às vezes a gente pensa que necessidade é só quem está em falta. Quem está crescendo também tem necessidade. Necessidade de crescer mais. Qual é a tua necessidade? Qual é a fase da tua vida? Anésio, estou em crise, estou com um monte de problema. Minha necessidade hoje é, ok, essa é a sua necessidade, está em falta. Talvez você fala, não, minha vida está uma maravilha, eu estou numa fase muito legal da minha vida. Então, quais são os seus sonhos? Quais são os seus alvos? Bem, realmente, eu ainda almejo algumas coisas, então são suas necessidades. Talvez alguns de nós tenhamos aquele, eu vou usar um termo aqui, talvez não adequado, mas aquela vergonha de dizer, assim, tanta gente necessitada no mundo, tanta gente com problema, tanta gente com graves problemas, e eu aqui pensando em fazer uma viagem de férias com a minha esposa. É a sua história, é a sua necessidade, são os desejos do teu coração, é o seu momento histórico, e Deus se preocupa com isso. Jesus chega ao ponto de dizer, se vocês pais, que são humanos, maus, falhos, em Mateus 7 tem isso de 7 a 11, ele fala assim, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará coisas boas, lá diz coisas boas àqueles que lhe pedirem. Aí você fala, mas então por que eu não tenho? O livro de Tiago diz assim, você nada tendes porque não pedis. Você não pediu. Você não exerceu tua fé está aí, você não usa. Eu costumo dizer que é mais ou menos o seguinte, é como se seu filho fosse sair um dia, e ele vai fazer um curso, alguma coisa, ele tem que comer na rua, ele vai passar o dia inteiro fora, na hora você não tinha ali dinheiro, você pega o seu próprio cartão, dá para ele, dá a senha, falou, filhão, precisa comer, por favor, não vai passar fome. Está aqui o meu cartão, usa lá. Tá bom, seu filho vai. Você consegue um contato com seu filho lá para as 4 da tarde. Aí, filho, como é que você está? Estou azul de fome. O que foi? Não deu tempo de comer? Não, eu estou sem dinheiro. Como está sem dinheiro? Eu dei meu cartão para você. Não, mas é seu, né, pai? Meu mãe, eu te dei, falei, usa. Já está assinado, está entendendo? A minha senha significa que já está assinado por mim. Usa.
Você já tem lá, você tem crédito lá, usa. Eu estou querendo você. Pai, mas assim, imagina se seu filho fala, com tanta gente passando fome no mundo, filho, vai comer. Eu quero é o teu bem. Eu estou preocupado com você nesse momento, ser meu filho. Olha só, se eu que sou um pai humano teria essa atitude com meu filho, quanto mais o nosso Pai Celestial tem com a gente. Você está aí com algumas coisas na sua vida, com vergonha de pedir para Deus, e Deus falando, não, pede, indivíduo, pede. Eu quero fazer um negócio na tua vida. Aliás, eu quero fazer uma coisa na tua vida, eu quero fazer uma coisa bem legal na tua vida. Só que eu preciso que isso aconteça, porque como consequência disso, eu vou realizar isso. Mas você não dá um passo nessa direção. Deus tem coisas boas para nós. Deus tem coisas boas para nós. E Ele mesmo fala, eu quero suprir essa sua necessidade. Seja ela num momento de crise, ou seja ela num momento de abundância. Ele quer suprir. Porque para Deus não falta nada. Deus é abundante. Paulo escreve isso na carta aos Filipenses, Filipenses capítulo 4. Paulo ensina assim, o meu Deus suprirá, quantas? Está lá no texto, quantas? Quantas? Todas. Seja qual for, de que aspecto for, o meu Deus suprirá todas as suas necessidades. Outra tradução diz, cada uma das suas necessidades, suprirá todas as necessidades de vocês, não de acordo com a tua necessidade, mas de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Deus vai te suprir não de acordo com a sua necessidade, Ele vai suprir de acordo com a abundância que Ele tem para te dar. O que Ele pede de você só o quê? Creia. Usa a fé que você tem. Usa a fé que você tem. Coloque a sua fé nisso. Creia nisso. Deus é bom e há de suprir qualquer coisa que você precisar. Como é que eu desperto a minha fé? A fé vem por ouvir a palavra de Deus. A fé, ela vem por uma palavra de Deus. Existem várias maneiras de a gente receber a palavra de Deus. Deus fala com a gente de diversas maneiras. Mas hoje eu quero me deter de uma maneira em que Deus fala com a gente. Deus fala com a gente através do Espírito Santo. E o Espírito Santo tem uma forma de linguagem, uma maneira de falar com a gente. Vou te mostrar duas delas. A primeira, o Espírito Santo fala conosco através de sonhos. Por sonho agora, eu não estou falando daquele que você sonha e acorda a tua esposa de noite com seu ronco. Não é esse. Não é esse. Esse sonho existe. É uma reconstrução do seu cérebro, da sua alma. É um momento em que você está colocando em ordem. Quem conhece computação, é um momento de desfragmentação do seu disco, não é? Que ele está reorganizando seus pensamentos do dia. E Deus pode utilizar isso para falar com você também, claro. Mas não é desse que eu estou falando. Eu estou falando de sonho, como aquela coisa que tem no teu coração, e que você, tem uma outra palavra aqui para isso, que você almeja, você deseja, e você nem sabe explicar o porquê daquilo. Parece que tem a ver com você, tem a ver com a tua história. Por exemplo, algumas paixões na vida da gente que Deus mesmo colocou, que determinam muitas vezes a tua profissão, determinam o seu ministério, a sua missão, aquilo em que você vai abençoar muita gente. Tem pessoas que têm uma paixão por coisas administrativas, tem pessoas que têm uma paixão por números, tem gente que tem paixão por cálculo, é louco, mas tem. Tem gente que tem paixão por essas coisas, tem gente que tem paixão pela casa, tem gente que tem paixão por coisas organizadas, tem gente que tem paixão por gente. Eu estava com meu filho mais novo no carro, e aí aquele trânsito de sábado, um monte de gente saindo para comprar, e passamos por ruas comerciais, e aquela coisa devagar, um monte de gente passando no meio dos carros, tudo mais. Só que eu estava ali tranquilo, porque eu gosto de gente, eu gosto de gente. Então eu gosto de ver gente. Teve um dia desses que eu simplesmente pedi para alguém, falei, eu vou deixar meu carro aqui, dá uma carona para mim até a estação ali embaixo, que eu estava longe. Eu peguei o trem, metrô, fui lá para o centro de São Paulo, só para ver gente, gente, gostoso. É gostoso, você vê cada gente, um assim, outro assim, um triste, é um barato. Eu amo ver gente, eu fico imaginando as caras das pessoas, o que elas estão pensando, é legal. Só que aí eu compartilhei com um outro doidinho, que é igual a mim, que é meu filho mais novo, ele falou, pai, eu gosto de gente. Eu falei, eu também, vamos ver gente agora? Vamos. E ficamos olhando gente e falando de gente. Isso já, de uma certa forma, já determina o que a gente vai fazer.
Tem pessoas que às vezes chegam assim para mim e falam, Anés, você não enjoa de igreja? Não, eu me apaixono cada vez mais por essa coisa chamada igreja. Tem gente que fala, eu não gosto de gente. Eu falei, por isso você não é pastor. Porque a gente tem que gostar de gente. Pastor gosta de ovelha, a gente gosta de cheirar a ovelha, a gente gosta de estar perto de gente. Alguns de vocês já notaram, eu fico lá fora só para ver gente chegando. Eu gosto de ver gente. Você viu, eu gosto de te ver. Ó. É gostoso, está dentro. Como é que eu explico essa paixão? Ela veio de onde? Quando eu criei ela, não criei, eu nasci com ela. Se eu nasci com ela, diz uma coisa, Deus quando me criou, já tinha esse plano na minha vida. Opa! Deus quando criou você, Ele já tinha um plano em mente quando Ele ia criar. Deus, antes de fazer, Ele vê pronto. Deus vê o pronto e dá ordem para ser feito. Deus viu você no seu máximo e criou você. Deus viu a necessidade desse tempo histórico que nós estamos e criou uma pessoa igual você, igual você, igual você. Deus criou você. Você é único. Não é só o seu polegar e a sua identidade que diz isso. No seu âmago, você é uma pessoa única. Entenda a minha filosofia. Se você não for você, quem é que vai ser você no lugar de você não ser você? Entendeu? Seja você. Seja você mesmo, os outros já existem. Seja você. Deus te criou com dons, com talentos, com habilidades que foram projetadas por Ele. E que mais Ele fez? Pegou uma porção dele mesmo, chamada fé, e colocou lá dentro e disse, isso aqui é suficiente para realizar todo isto que eu estou dando. Então, o que é que Deus fez? Agora presta atenção nisso. Deus, dentro do seu plano eterno, que Deus vê o todo, pegou o plano total dele para você, uma parte desse plano eterno de Deus, compactou isso numa semente, botou dentro de você, e isso é o seu sonho. Isso é aquilo que te puxa para a vida. É você fala, como é que eu descubro isso na minha vida? A gente está conversando sobre qualquer coisa, você está ali está com sono, tal. Aí tocaram num assunto que é o assunto que você gosta, você senta até na beira da cadeira, você fica assim, aquilo mexe com você. Isso é seu sonho. Tem a ver com você, tem a ver com a tua história. É aquela coisa que você olha e fala, esse sou eu. Deus compactou isso e colocou dentro de você, esse é o seu sonho. Olha o poder desse sonho. Olha o poder desse sonho. E Deus te deu a fé suficiente para realizar esse sonho na tua vida. Essa é a linguagem do Espírito Santo. Vamos ler em Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A Bíblia diz assim, e acontecerá nos últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. É interessante notar uma coisa aqui, por que ele fala do sonho para o velho? Porque o sonho rejuvenesce a gente. Vê o contrário. Quando você não sonha, a vida fica sem graça. Quando você não sonha, você cai na nostalgia. Nostalgia e saudade são duas coisas diferentes. Saudade significa, tem uma coisa muito legal que aconteceu no meu passado. Eu tenho saudade daquilo, mas eu estou bem hoje. Mas eu tenho saudade, é legal. Nostalgia significa, aconteceu uma coisa muito legal no meu passado, mas hoje está uma caca, eu quero voltar para lá. Hoje de manhã Deus me deu uma palavra para uma irmã, no meio do culto aqui, que estavam orando uns pelos outros e tudo mais, e eu disse assim para ela, eu tenho uma palavra de Deus para você. O melhor da tua vida não está lá no passado. O melhor da tua vida está ainda por vir, está no futuro. Então, para de olhar para o passado. Tem gente que lançou uma âncora lá no passado e está preso lá no passado. Então, você precisa experimentar novamente esta renovação. E essa renovação tem a ver com sonho. Sonho. Deus colocou sonho no teu coração. Eu já acabei de te falar isso. Você tem intuição por algo, você tem paixão por algumas coisas. Tem algumas coisas que têm a ver com a sua história, tem a ver com você, tem a ver com o seu jeito, com o seu estilo.
minha dica para você é: reconheça que foi Deus que colocou isso em você. No livro de Provérbios diz assim, Provérbios 3:6, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Reconhece que foi Deus, reconhece que é Deus, reconhece que é Deus colocando essa história dentro de você e você vai ter um caminho reto. Deus vai dirigir você, Deus vai dirigir você. Então, Deus coloca um milagre dentro de você na forma de sonho. Então não mate esse sonho. Porque tem muita gente que mata o milagre no nascedouro dele. Ele é só uma sementinha, ele é frágil ainda. Não mate, não mate. Você precisa sonhar. O sonhar rejuvenesce. Quem deixa de sonhar, perde esperança. E a Bíblia diz em Provérbios 13:12 que a esperança que se adia faz adoecer o coração. A vida fica chata, a vida fica nostálgica. Quem sonha, olha para o futuro. Quem não sonha, mora no passado, nostálgico. O sonho rejuvenesce. Sem sonhos, aí a gente envelhece, por dentro. Eu acho interessante, tinha um irmão muito querido, pai de um pastor próximo de nós aqui. Eu me lembro muito dessa frase dele. Uma vez eu vendo aquele senhor, e ele, vigor, homem, vigor. Um senhor idoso, claramente idoso, sua aparência de idoso, mas ele tinha um vigor, e ainda pregava e tudo mais. Eu falei, meu querido, desculpa a pergunta, qual a sua idade? E eu me lembro da resposta dele, a idade de Caleb. E vou ir lá na Bíblia, lembrar, né? Caleb está lá. 85 anos de idade. Ele falou, a idade de Caleb e o vigor de Caleb, porque Caleb chegou ali para Josué e falou, há 40 anos atrás, eu tinha 40, foi-me dito para eu que aquela montanha seria minha. Hoje, com 85, eu vou lá e vou conquistar a montanha do mesmo jeito. Aquela é minha. 85 anos de idade, com vigor, querendo realizar, querendo fazer algo. O que era isso? O seu corpo envelheceu, mas seu coração era novo, rejuvenesceu. O homem ainda tinha sonhos, ainda tinha realizações. Olha só Abraão, 100 anos de idade, a mulher dele, 90 anos de idade. O sonho da vida deles, ter filho. Um cara de 100, uma mulher de 90, você fala o quê? Ô tiozinho, não dá mais não. A menopausa dela fazendo 50 anos de aniversário já. E aí? Deus deu um filho para eles. O sonho deles se concretizou. Nunca é tarde para a gente sonhar. O coração deles estava abrasado. Eles realizaram o sonho da vida deles, mesmo na idade avançada. Nunca é tarde demais para você sonhar. Nunca é tarde. É isso que a Bíblia fala. Os velhos vão sonhar. Meu querido, sem sonho a vida para, a vida trava. Você é empresário, sem sonho sua empresa para. O negócio que você tem para, porque você parou de sonhar. Abriu lá uma portinha, fez a lojinha, aquele era seu sonho, legal, abriu, agora parou aí. Aí você vai ficar com aquela lojinha pro resto da vida. Não vai crescer, não vai ampliar. A vida está difícil, o mercado está difícil, parou de sonhar. Parou de sonhar, mas se você voltar a sonhar, você está lançando sementes que vão provocar mudança. Sementes fazem isso. Lança uma semente na terra, daqui a pouco ela começa a rasgar a terra. Ela vai romper com a terra. Ela vai se impor sobre a terra. E ela vai se levantar sobre aquela terra e lançar suas raízes na terra e vai começar a extrair vitaminas da terra. Lança sua semente de fé. Lança sua semente de fé. Sem sonhos, tua profissão cai na estagnação. Cadê aquele vigor todo de quando você se formou? Põe isso para fora de novo. Vai usar esse seu sonho. Vai usar essa profissão que você tem. Sem sonhos, seu ministério, a sua missão na vida, vira o quê? Vira somente uma boa vontade.
Ai, quem sabe um dia eu faço. Não, mas quando você tem sonho, aquilo borbulha dentro de você, queima dentro de você e te leva a fazer acontecer as coisas. Sem sonho, casamento então sem sonho, meu querido, fica uma desgraça, fica uma chatice. Porque o casal que não sonha, começa a ficar sem graça. Deixa eu cutucar o casal, deixa eu cutucar. Vocês, casais. Vou cutucar vocês agora. Vamos lá. Quais são os seus sonhos? Para casal. Tá bom, vou ser mais objetivo. Quando é que vocês vão tirar aquelas férias gostosas, aquela viagem gostosa, sair os dois? Vou apertar mais um pouquinho. Qual é a data da sua próxima lua de mel? Olha lá, ali está firme. Alguns falam assim, mas peraí, lua de mel? Não, lua de mel, eu já casei. 28 anos atrás, saudosa lembrança, né? Aquilo. Não, meu querido, isso é para se experimentar ao longo da vida. Reavivar o seu casamento, o seu relacionamento. Mas falta dinheiro, falta... Querido, estou falando de você plantar semente. Sonho. É o sonho que vai gerar isso. Sem sonho, a vida familiar fica chata. Porque aí, quando a gente chega em casa, a gente só fala de problema. Porque os meninos chegaram, os meninos falaram isso, está faltando, a conta chegou. Você só fala essas coisas. São 2 administradores da empresa chamada Lar. A coisa fica tão impessoal que você acorda de manhã, olha para ela e fala, Paz do Senhor. Não tem mais beijinho, abraço, não tem mais nada disso. Porque secou. Secou a engrenagem, os relacionamentos, por falta de sonho, que aquece o coração, que abrasa o coração. Sem sonhos, você para de crescer. O sonho é uma espécie de motor para o seu crescimento. Vai sonhar. Deus coloca desejos no seu coração. O que a Bíblia te ensina? Se atire em Deus, meu irmão. Se deleite em Deus. Salmo 37, versículo 4. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Eu não sei muito traduzir a palavra deleite, assim, sabe? Tem no dicionário, mas deleite legal, um negocinho. Mas pela similaridade da palavra, eu ligo deleite com date, sabe assim? Porque me lembra deleitar uma coisa que eu fazia quando era criança. Eu sempre, criança, você fica naquele bercinho, depois de uma caminha apertada, a cama do meu pai era a minha paixão. Enorme assim. Então o que eu gostava? A hora que o papai e a mamãe não estavam lá, ia assim na cama e se soltava assim, ó. Pá! Para mim isso é deleitar. Então, meu querido, se atire em Deus, se deleite em Deus, se entrega para Deus, dá teu coração para Ele, tua vida para Ele, se deleita no Senhor. E Ele, fala junto comigo, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Nosso Deus é bom demais. Nosso Deus é bom demais. Isso é sonho. Não é errado ter desejo no coração, Deus é bom. Quais são os desejos do seu coração? Quais são? Eu me sinto uma pessoa realizada na vida. Me permite falar isso para você. Eu me sinto. Tanta coisa que já realizei na vida, é tão boa. A vida é tão boa, eu gosto tanto da vida. Gosto muito. Agora, eu tenho sonhos. Tem coisas que eu almejo, que eu não alcancei ainda. Eu já renovei, porque as outras eu já alcancei. Teve um irmão que chegou feliz para mim hoje pela manhã e contou algo que ele conquistou. Eu falei, querido, esse é o tempo de você curtir esse momento dessa nova conquista. É uma maravilha. Mas qual é a próxima? Qual é o próximo sonho do teu coração? Que mais? Não pare de sonhar. Não pare de sonhar. Então, a gente precisa alimentar esses sonhos, não deixá-los cair no esquecimento. E uma razão que eu gosto sempre de alimentar minha vida com sonhos novos é que eu não quero que a minha vida fique chata. A vida sua, ela fica muito chata se você parar de sonhar. Então não para. Vai viver uma vida boa. Eu te falei que o Espírito Santo te fala através de sonhos. Segunda coisa que o Espírito Santo fala com a gente, o Espírito Santo fala com a gente através de visões. O Espírito Santo fala conosco através de visões. Por visão,
Eu não estou falando de aparições. Por visão, eu estou, da mesma forma que eu te falei de sonho, como desejo. A visão, eu já me refiro a um plano claro, a um projeto claro. Visão lembra ver. Visão significa que eu vou e eu olho claramente, é lá que eu quero chegar, e para chegar lá custa isso, mais isso. Vou exemplificar com uma coisa bem simples da gente entender. O sonho que eu tenho é eu e a minha esposa fazermos uma viagem internacional, só nós dois, um tempo de romance entre o casal, renovar nossas alianças, maravilha. Esse é seu sonho. Sua visão é, custa tanto, vamos tirar passaporte, vamos planejar, vamos organizar, vamos dar passo por passo, vamos poupar tanto. A visão, entenda bem, você precisa corroborar esse seu sonho com uma visão de Deus muito clara. Quando a coisa ficar clara para você, você já começa a se sentir indo já. Porque aí você já tem aquilo dentro de você. É aquilo que eu falei no domingo passado. Orar e meditar até que aquilo virou um feijão na palma da tua mão. Então, não é mais uma montanha. É um feijão na palma da tua mão. Eu tenho. Aí você está usando a sua fé. Aí você entrou no nível de usar a sua fé. Anésio, o que eu preciso para chegar nesse ponto? Ora. Orar quanto? Até que. Essa certeza entra, porque a Bíblia diz, a fé é a certeza. Hebreus 11:1. A fé é a certeza. A hora que a certeza chegar, você já tem aquela garantia de que aquilo que você sonhou já está a caminho. João 16, versículo 24, Jesus fala o seguinte: até agora, vocês não pediram nada no meu nome. Peçam e receberão. Me chama a atenção o porquê que Deus faz isso. Olha a razão pela qual Deus vai conceder desejos do nosso coração. Para que a alegria de vocês seja completa. Deus está dizendo, eu quero te ver feliz. Eu quero ver você feliz, por isso eu estou te dando isso. Só por isso. Eu quero te ver feliz, eu estou realizando o desejo do teu coração. Ué, pai e mãe não é assim? A gente não faz essas coisas com os nossos filhos? A gente às vezes não pega alguma coisa, compra um presente, deixa ela até, assim, brincando, vai deixar debaixo do travesseiro, só para ele sentir de noite, e fala, uau! E você ficou feliz de vê-lo feliz. Você se realiza realizando. Nosso Deus é assim também. Nosso Deus é assim também. Ele quer te ver bem, Ele quer te ver feliz. Por isso, a segunda parte, aquela segunda frase do tema de hoje, pare de pensar pequeno. Teu Deus é muito pequeno no teu pensamento. Parece que Deus só pode fazer umas coisinhas ou outras. Deus é grande. Tamanho é o teu Deus. Pare de pensar pequeno na sua maneira de pensar com relação a você mesmo também. Talvez sua vida seja tão pequena porque você pensa pequeno. Porque você vai experimentar a vontade de Deus para a tua vida à medida que você renovar a tua mente. Enquanto você não renova a tua mente, você não experimenta. Eu estou te dando palavras hoje para renovar a tua mente. Eu estou te dando pensamentos da palavra de Deus para pegar e lavar essa tua mente das coisas ruins e colocar na tua mente coisas boas. Você precisa passar por uma transformação na sua vida, renovando a tua mente. 2 textos da Bíblia eu ainda quero ver com você, só que eu vou pedir para você ficar em pé comigo para acompanhar. Texto de Romanos, no capítulo 12, é o primeiro texto que eu quero ver com você. Transformem-se pela renovação da vossa mente. Transformem-se. Deus está dizendo, transforma você. Ai, Deus, muda a minha vida. Muda você. Eu vou te dar a palavra. Pensa na minha palavra, você muda a tua mente. A palavra transforme-se aqui na língua grega é a palavra metamorfose. Passe por uma metamorfose. Quem viu o casulo e quem vê a borboleta depois nem faz a ligação de que é o mesmo ser que está ali.
A mudança que Deus quer fazer na tua vida é dessa maneira, renovar a tua mente de tal maneira que alguém que te viu hoje e alguém que te vê daqui a 5 anos, fala, cara, você é outra pessoa. É isso mesmo, transforme-se pela renovação da tua mente. Vai renovar a tua mente, transforme-se pela renovação da vossa mente. Não para aí o texto. Para que, ou seja, quando você renovar a tua mente, você vai experimentar uma coisa nova. Transforme-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar, comprovar. Eu provei, eu experimentei a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quero o melhor de Deus para a minha vida, por isso eu quero renovar minha mente. Renova a tua mente. Para de pensar como um monte de gente por aí está pensando, andando em círculo, aquela vidinha. Vai expandir, meu irmão. Vai crescer. Expanda você. Lembra do tema? Pare de pensar pequeno. Pensa grande. Pensa grande. Último texto. Efésios 3. Versículo 20. Olha o que Deus nos ensina. Aqui é um momento de adoração. Ora, aquele que é poderoso. É como se a gente levantasse as mãos. Aquele que é poderoso. Mas aqui tem uma lição para nós. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Olha o que Deus está falando para a gente aqui hoje. Eu estou te falando, sonha. Pede, você vai pedir. Não pensa pequeno, amplia mais, pede. Melhorei meu pedido. Não, mais. Tá, melhorei. É pouco. Pensa mais alto. Pede mais alto. Aí você chega no meu máximo. Pois bem, Deus vai fazer mais do que isso. Mais do que isso é o que Deus vai fazer. Quando a Bíblia diz, meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Quando Deus fala, meu pensamento é mais alto do que o seu. Tem gente que fala, está vendo? Não adianta eu pensar, Deus pensa mais do que eu. Mas você não entendeu o texto. Deus está falando, pensa o mais alto que você consegue pensar. Sonho mais alto que você consegue sonhar. O meu sonho para você é maior do que isso. O seu é semente. O meu, Deus está vendo, eu estou vendo a história. Tem muito mais do que você. Meu querido, Deus vai fazer mais do que você pede. Mais do que você, interessante, mais do que você pensa, Deus vai fazer. Conforme o seu poder que opera em nós. Que poder é esse que opera em nós? A fé. Deus está falando, eu vou fazer segundo a medida da tua fé. Eu vou fazer mais do que você está pedindo e vou usar a tua fé para isso. Tua fé vai ser o material que eu vou usar para construir isso que você está sonhando. Só que é maior do que você está sonhando. Aí, gente, a gente fica igual Paulo. Levanta as mãos para os céus e fala junto comigo. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. É isso. É isso. Deus falou com você? O que você vai fazer com o que Deus falou com você? Deus falou com você e Ele está esperando de você agora a reação. Vai crescer. Vai orar. Vai pedir. Vai sonhar. Ao longo da semana, vai meditar nesses textos que nós ensinamos para você aqui. Ao longo da semana, renova mais a tua mente com essa palavra que foi dada aqui. Amém? Ande e cresça nisso que Deus deu para você. Amém, queridos? Amém.